O Paris Saint-Germain é campeão da Liga dos Campeões pela segunda vez consecutiva, ou seja, é bicampeão do maior torneio de clubes do mundo. E muito parabéns ao Paris Saint-Germain. Querendo ou não, foi o melhor time da competição. Tirou, né, o Chelsea, o Liverpool, eliminou o Bayern, ganhou de várias equipes, né, de muito mais renome do que o próprio Arsenal, porque o Arsenal, se eu não me engano, passou pelo Sporting. Eu não lembro das oitavas quem o Arsenal ganhou. Eu lembro que nas quartas foi o Sporting e depois o Atlético de Madrid. E chegou na final e fez um grande jogo o Arsenal também. Dentro da proposta ali do Arteta, a equipe do Arsenal foi muito bem, né? Seguraram o jogo, acharam um gol logo no começo, que parecia que o Arsenal ia levar essa Liga dos Campeões. Eu até achei, né? Porque acabou o primeiro tempo 1-0 tudo, e o PSG não conseguindo as chances de gol do PSG não estavam sendo convertidas, né, em gols. Então o PSG se perder em campo, eu falei, pronto, o Arsenal vai ser campeão. Achei que o Arsenal ia segurar esse 1-0 até o final do jogo, só que aí veio o pênalti. Um pênalti claríssimo em cima do Kvaratskhelia. O Mosqueira vai lá, dá um total por trás, derruba o cara. Foi um pênalti claríssimo. Dembélé vai lá, faz o gol, empata o jogo. E aí o PSG começa a dominar o jogo. O PSG toca pra cá, aquele jogo do PSG, de cozinhar a bola, receber, tocar e tudo mais. O PSG jogou muito, né? O PSG deu 20 chutes a gol. Deu 20 chutes, se eu não me engano. Acho que 5 ou 6 foi em direção ao gol. Realmente foi uma eficiência baixa, né? Você dá 19, 20 chutes e acertar 5, 6 no gol é muito pouco. Mas, diante do jogo que nós tivemos, em um time do Arsenal praticamente todo na defesa, o tempo todo, se segurando o resultado, que para o Arsenal a única forma de jogar, sabendo que o Paris Saint-Germain tem um contra-ataque mortal, a única forma do Arsenal ganhar aquele jogo era justamente como jogou, no contra-ataque. Se o Arsenal resolvesse ir para cima, talvez o Arsenal ia ser goleado, ia tomar uma goleada, enfim, né, poderia ali perder de 3, e poderia acontecer o que aconteceu com a Inter no ano passado, mas não, o Arsenal jogou mais de boa, foi mais tranquilo, e o Arsenal conquistou, né, esse título. Esse título não, o Arsenal, quer dizer, o PSG conquistou esse título, tô me confundindo aqui. O Arsenal foi vice-campeão, mas isso também não tira o brilhantismo da campanha do Arsenal. O Arsenal ano passado foi bem, chegou na semi, né? Eliminou o Real Madrid, só que aí caiu pro PSG e agora caiu pro PSG nas finais, nos pênaltis. O Arsenal ainda foi guerreiro, teve um pênalti assim discutido. Muita gente fala que foi pênalti ali em cima do, acho que do Madueke, em que o Nuno Mendes cai em cima do Madueke, dá um, né, se enrosca ali, cai. E aí há essa questão, foi pênalti, não foi? É difícil saber. Eu, particularmente, olha que eu torci pro PSG. Eu achei que foi pênalti. O Nuno Mendes deu uma carga nas costas do jogador e caiu por cima dele, né? Então, eu achei que foi, mas enfim. O árbitro não quis dar. Eu torci pro PSG, não vou negar. Eu acho que o PSG era mais time, joga um futebol melhor. Eu me identifico mais com o Luiz Henrique do que com o Arteta. Gosto mais dos times do Luiz Henrique. E acredito que o Arsenal jogou bem dentro da proposta. Mas o PSG para mim foi mais time. É mais time, foi mais time na final, né? Mandou na final, querendo ou não, só não conseguiu converter as oportunidades que teve em gols. Mas a equipe do Arsenal jogou muito bem. A equipe do PSG jogou muito bem. A equipe do Arsenal deu uns vacilos e tal e se perdeu. Mas eu acredito que essa final foi muito boa, né? A prorrogação foi um pouco morna, né? Ali foi um jogo meio. A prorrogação assim, dos dois times estavam bem cansados. Aí o PSG tirou os principais jogadores, deixou só o Doué, né? Tirou o Kvaratskhelia, que tava com a perna machucada, sangrando. Tirou o Dembélé, tirou vários jogadores. E aí o jogo ficou morno de ambos os lados, né? O Arsenal tirou o Saka, botou aquele Gyökeres, que eu acho um jogador bem meia boca. Não é um jogador forte só, mas eu acho bem meia boca. E aí o resultado
foi pros pênaltis, né? O inevitável os pênaltis e pênalti a loteria. Ali o PSG começa batendo com o Gonçalo Ramos, né? Aí o Arsenal bate com quem? Eu nem lembro direito as cobranças do Arsenal, mas a cobrança do PSG. Eu sei que o Eze erra e o Gabriel Magalhães erra também. E pelo lado do PSG, quem errou foi o Nuno Mendes, o lateral, né? Que o Raya pula no canto esquerdo e defende. Ele canhoto, quis bater no canto direito, né, dele, mas no canto esquerdo do goleiro e acabou o Raya pegando a cobrança. Mas o PSG foi bem nos pênaltis também. O Beraldo me surpreendeu, bateu bem o pênalti com uma frieza muito grande. E o Gabriel Magalhães, encarregado ali do último pênalti do Arsenal, bate por cima e erra. E, enfim, faz parte do futebol, errou. Isso não tira o brilhantismo, o brilho da campanha que ele fez pelo Arsenal, do que ele fez pelo Arsenal nessa temporada. É um grande zagueiro, é um dos melhores zagueiros do mundo hoje, né, junto com o Marquinhos. Então, assim, a zaga da seleção brasileira tá muito boa, cara. Tá muito boa. E é um time que o Arsenal é um bom time. No entanto, foi campeão da Premier League, mas o PSG eu acho que tem algo a mais. Eu torci pro PSG ganhar, porque o PSG faz um futebol que eu gosto mais. Eu acho mais gostoso de assistir o PSG do que assistir o Arsenal, na minha opinião. Por mais que o Arsenal talvez tenha, digamos, jogadores mais badalados e tal, eu acho que o PSG, a proposta de futebol do PSG, claro que lembra, não é igual, mas lembra um pouco o Barcelona da época do Luiz Henrique, o Barcelona da época do Guardiola, né? O toque de bola, posse de bola, o passe, o chute. Então, assim, é um time que eu gosto de assistir, né? É um time que, desde o ano passado, há praticamente 2 anos, dominou o futebol europeu. Final da Champions 2025, foi campeão. Final da Copa do Mundo de Clube de 2025, foi vice. E agora campeão da Champions League. Campeão do Intercontinental contra o Flamengo. Então, assim, é um time que ali é impressionante. E o que me fez torcer pelo PSG foi as pessoas que criticavam o PSG, que falavam que o PSG nunca ia ganhar uma Champions, que o PSG é um time fracassado, né? Messi disse isso, que o PSG nunca ganharia uma Champions. O Mbappé saiu falando mal do clube. E o tempo mostrou que o problema não era o clube, mas sim algumas peças de jogadores que estavam naquele elenco que atrapalhavam o clube. Então, na minha opinião, foi muito legal ver o PSG bicampeão da Europa. Porque o PSG montou uma equipe boa, sem nenhuma estrela, mas que com um bom futebol e um conjunto de bons jogadores fez mágica. E o Luiz Henrique está de parabéns. Ele chega à sua terceira conquista de Champions League, o que é muito importante. Um técnico do quilate dele, né, se iguala a Guardiola, se eu não me engano, e alguns outros técnicos. Claro, fica atrás do Ancelotti, que tem 5, mas é um baita técnico. E deu a volta por cima após, né, aquela campanha ruim que ele fez com a Espanha em 2022 na Copa do Mundo. Mas é isso, o PSG tá de parabéns, mereceu a sua segunda conquista. E vamos ver, né, se o PSG aí consegue ano que vem o tricampeonato. Acho que vai ser difícil, porque os rivais provavelmente vão se... O Real Madrid e o Barcelona estão se reforçando demais, mas do ponto de vista da mística do futebol, eu acho que é possível se o PSG ganhar de novo ano que vem. Eu não acho difícil. Se o PSG trouxer algumas boas peças ali, manter esse elenco, trazer alguns reforços, pode sim. Mas eu acredito que só será possível o tricampeonato e se igualar ao Real Madrid, porque ele já se igualou ao Real Madrid em termos de bicampeonato. Agora falta o tri. Ele só vai conseguir igualar isso se ele trouxer reforços. Porque acho que com esse elenco, apesar de ser bom, já demonstrou um pouco de limitação nessa Champions League. Ganhou muito pela força dos jogadores, mas vamos ver o que vai acontecer. Muito legal a conquista do PSG, torci bastante pro PSG e não nego isso. PSG bicampeão mundial, Marquinhos, vários jogadores contestados, calando a boca de muita gente. Isso é muito legal de se ver. Então é isso, pessoal, que eu tinha a dizer pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, me ajude, divulgue esse vídeo para o canal crescer. Então é isso, pessoal, muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau.